As atividades Hammock, ou do tipo Hammock, que na verdade significa rede de índio, rede indígena, porque a rede é presa em dois pontos, ou seja, possui duas ligações, dois comandos, ou seja, possui duas predecessoras, duas referências de comando. Elas nem sempre, ou na maioria das vezes, não fazem parte da cadeia produtiva. Elas são atividades necessárias para a modelagem, são atividades que representam um trabalho a ser desenvolvido e devem ser incluídas no processo, mas são referenciadas na última versão do guia PMBOK, aqui e apenas aqui, como atividades sumárias, usadas entre marcos ou através de pacotes de trabalhos interdependentes. Isso não é uma definição muito adequada. Se nós pegarmos a definição que o próprio manual do Spider dá, nesse caso traduzido, a gente entende um pouco melhor o que seria, o que se usa e como é utilizada no mundo a Hammock, que é uma atividade ativada por eventos. Não falamos de milestones, marcos, nem falamos de atividades. A duração da atividade é definida entre o momento em que existem todas as condições para início e o momento para o início dela e todas as condições para o encerramento dela. Então, as condições de início e término dessa atividade são definidas por links específicos, links para atividades cuja duração não é fixa, é uma atividade cuja duração não é pré-determinada e que a duração não depende da produção dos seus próprios elementos e recursos. A gente consegue outra definição de Hammock no software Primavera, que é uma atividade que representa, sumariza, consolida as datas de um conjunto de atividades. E diz aqui, útil para reportar e referenciar o prazo de atividades importantes. Então vamos dar uma olhada que um conjunto de atividades, ao ser produzido, definem, por exemplo, a duração da administração dessas atividades. O desenho aqui mostra que 3 atividades comandam, a primeira comanda o início, tem que começar junto, e a última define e comanda o fim, tem que terminar junto. Então, acho que pela primeira vez aparece uma ligação início, término, que tem caráter obrigatório. Vamos observar isso na ferramenta. No nosso exemplo. Vamos colocar aqui uma atividade chamada inserir chamada de controle ou controlar qualidade geral. E a outra é controlar qualidade parcial. As duas são do tipo Hammock. E eu vou dizer o seguinte: controlar a atividade geral é comandada pelo início manda ela começar, e o término manda ela acabar. De novo. Pronto. É claro que a ligação padrão, término e início, tem que ser reforçada assim. Chamo a aranha novamente. Bom, para não chamar a aranha novamente, eu vou fazer duplo clique na atividade que eu quero. E vou chamar a aba Links. E vou dizer que os links
das predecessoras, chamadas aqui de anteriores, temos que fazer um conserto nessa tradução. Os links, início tem a propriedade chamada início, ou seja, a atividade início precede a atividade controlar qualidade geral na condição de início. Aplica. E a atividade término, ou marco de término, tem como propriedade comandar a Hammock, chamada controlar qualidade geral, pela ligação término-término. Assim, eu defino início, término, e ela vai tomar conta de todo o processo do projeto. Controlar qualidade geral de todo o projeto. Eu vou, inclusive, mudar o atributo dessa atividade, a cor, atributo, de vermelho para, ou sei lá que cor, para verde. Não é nem azul, nem vermelho, é verde. Agora, controlar qualidade parcial seria apenas dessas duas atividades aqui. Garantir licenciamento e costurar. Então, garantir licenciamento manda iniciar, costurar manda terminar. Duplo clique propriedades, links, costurar propriedades, costurar manda começar, garantir licenciamento manda terminar. Ok, como é uma Hammock, eu vou pedir para que as propriedades dela sejam alteradas na cor, atributo cor, e eu vou colocar na cor verde para chamar a atenção que ela não é uma atividade de produção. Aliás, como não é produção, eu vou colocar essa atividade aqui na cor não verde, para ficar bem claro que ela não é de produção. Vou colocar verde escuro, porque ela não é de produção, mas também não é uma Hammock. Então eu tenho 3 padrões de cores. Aqui no momento, vermelho, azul, verde claro e verde escuro. Quando eu pedir para calcular, eu vou descobrir que, primeiro, a atividade controlar a qualidade geral ocupa o tempo todo do projeto. E controlar a qualidade parcial não ocupa tempo nenhum porque eu devo ter feito errado. Botão direito, propriedades, ligações, propriedade das ligações, cortar, vamos ver aqui, costurar, as atividades eu usei errado. É garantir licenciamento, é início. E ao terminar a costura, eu mando término. Agora faz algum sentido e no cálculo eu devo enxergar que essa atividade de controle parcial controla a qualidade parcialmente, enquanto a atividade controlar geral controla a qualidade totalmente. Eu vou fazer a alteração da duração dessa atividade de forma arbitrária. Acredito que, num recálculo, todas as datas serão revistas e as atividades que não têm duração definida ou não têm produção definida, que vão a reboque, serão reagendadas. Se por acaso eu reduzir essa aqui e reduzir essa aqui, a atividade parcial não deve mudar de tamanho, mas a atividade geral deve mudar de tamanho. As atividades Hammock são utilizadas para modelar o trabalho a ser produzido, porque o trabalho a ser produzido faz parte do escopo, custa dinheiro, utiliza recursos, atrapalha e são parte integrante do meu planejamento. E devem ser controladas
de forma diferenciada da produção, das atividades de produção, e aqui acredito que percentual seja a melhor opção pelo tipo de atividade. Elas não têm um controle de tempo, mas vão encontrar razão de existir para controle de gastos de mão de obra, gastos de equipamento, para verificação do planejado realizado de gastos em verbas. É significativo isso. Então nós temos aqui a inclusão de atividades RAMOC, repito, fora da linha de produção, com representação de cor diferente, porém úteis e necessárias para o planejamento, consequentemente, para o controle do nosso projeto. As ligações, elas são feitas pelo arrastar da aranha, pela marcação e menu suspenso de efetuar ligações, e podem ser editadas, e aqui eu vou ter o cuidado de chamar a atenção que no momento elas estão sendo editadas apenas no tipo de ligação. Existem outros recursos que a ferramenta apresenta para modelagem, planejamento e garantia de sucesso pelo controle, que vamos deixar para falar um pouco mais tarde. O tipo de ligação, por enquanto, se resume a término-início, término-término, início-início, início-término, sendo preferencial, sendo usual e sendo recomendado, no que possível, o uso de término-início. Não por questões de limitação de algoritmo, mas por questão de modelagem real.